Oi, eu sou o Bruno e eu tô aqui para falar de um novo filme. Esse é mais uma resenha rápida. Eu trago para você sobre Eles Vão Te Matar. Esse é o nome do filme. Eu fiz um react do primeiro trailer desse filme. Eu tava com expectativa... Se eu não me engano, você vai ver no react, se você for assistir. Eu tava com expectativa meio ambígua, porque eu não sabia exatamente como eles iam produzir esse filme, para que lado eles iam levar esse filme. Eu tava animado, eu acho que é um filme que... Num primeiro momento, se você não souber praticamente nada da história, você fica muito curioso, porque ele parece muito ser aquele filme meio que de Final Girl, sabe? Quando você tem uma personagem que ela tá enfrentando todas as adversidades do mundo para tentar sair de uma situação muito perigosa, né? Ele é um filme de terror e eu falei que ele tem elementos de comédia, né? Aquela coisa meio terrir. E agora eu vou falar não só das impressões que eu tinha contra ele, mas agora com o filme, assisti o filme já faz até um tempinho. Deixei ele assentar, por assim dizer, na minha cabeça. E eu não consigo não achar um filme excelente, um filme muito bom. Eu acho que ele te surpreende. Eu acho que não vale a pena você assistir mais do que o primeiro trailer, se você quiser. Porque eu acho que ele já te vende uma boa ideia do que o filme pode ser. E como uma coisa que eu tinha até falado no review do trailer, porque eu tinha medo de que a maioria das piadas já tivessem sido gastadas no trailer, né? E eu acho que esse é o grande problema. Esse tipo de filme, né? Vale muito a pena você assistir um trailer e depois vai pro filme, ou então nem ver, só vai direto pro filme, que eu acho que vale a pena também. Qual é o grande ponto que eu acho que eu trago aqui nesse primeiro momento da resenha rápida? Aqui ele é um filme que ele presta homenagem a um estilo de cinema, o Blaxploitation, e ele também usa de alguns elementos que pode ser que tire algumas pessoas do filme, né? O que eu tô falando? Eu tô falando do elemento mais gráfico, que você até viu no trailer também, que é aquele sangue que jorra, é aquela coisa meio... O pessoal fala muito do Tarantino, que o Tarantino tem um pouco disso, mas Planeta Terror, do Robert Rodrigues também tem. A gente viu isso recentemente em Sinners, em Pecadores, que ganhou o Michael Jordan, que ganhou o Oscar. Então, é um elemento, né, daquela coisa meio exagerada, do sangue, daquela coisa toda, que eu acho que aqui funciona muito bem. Eu acho que traz uma estilística própria pro filme, traz uma proposta que te diverte, te deixa desconfortável ao mesmo tempo. Os efeitos especiais do filme eu acho que estão excelentes. Eu não acho que tem nada de ruim no filme nesse sentido, né? Especificamente. Existem muitas surpresas, né? Sobre o que acontece ali com os personagens. Eu acho que isso vale muito a pena. E ele vai para um caminho que eu não esperava. Eu em nenhum milhão de anos eu imaginava que ia por aquele caminho que foi. E por isso eu achei tão interessante. Eu abri aqui o IMDb para ver como é que tá a nota. A nota tá 6.3 mais ou menos. O que eu acho uma nota baixa até, mas eu acho que isso pode ser devido a ser um diretor estreante. Ele não é necessariamente estreante, ele fez um outro filme antes, depois ele fez alguns curtas. Ele é o Kirill Sokolov, ou Sokolov, eu não sei como é que fala, né? Estrelando, né, no filme a Zazie Beetz. Como eu falei pra vocês, eu acho que a Zazie Beetz ela é uma atriz que tá fazendo muito sucesso, que ela tem uma carreira muito bacana. Mas a gente sabe como é a questão da mulher negra, principalmente em Hollywood, porque a gente sabe que não é tão valorizada. A Viola Davis fez um discurso um tempo desde atrás, falando justamente disso, né? Ela pode atuar tão bem quanto em tantos projetos quanto uma atriz branca e nunca recebeu o mesmo. Então eu acho que isso aí vale muito a pena a gente ter em mente. Por mais que seja um artista de peso estrelando esse filme, eu acho que ele tá passando bem desapercebido, muita gente não deu muita atenção, não deu muita bola. E não é um diretor de peso, ele não tem um nome ainda, ele tá construindo o seu nome. Ele só fez um outro filme, pelo que eu achei aqui até agora, longa-metragem, ele fez bastante curtas. E esse é um roteiro dele também, o que é muito interessante, né? A gente sempre sabe que quando é roteirista e diretor, isso dá um gás mais legal pro filme. Então, continuando nessa review rápida, né? Nessa análise rápida. Eu acho que de maneira geral, se você for para esse filme sabendo disso, de que ele tem um apelo, por assim dizer, um estilo, né, que ele não é tão convencional, ou seja, ele não vai ser deixa eu ver, acho que Jogos Mortais ou qualquer coisa que é meio gore, mas que tá com o pé na realidade. Então ele vai ter o elemento do absurdo, do sangue, dos cortes, da luta, enfim, por aí vai. Isso é interessante, eu acho que traz um estilo próprio pro filme. E se isso não te tirar do filme, que, né, é importante que você aceite, que você goste, que você abrace um pouco essa estética, eu acho que ele vai te surpreender muito com as referências que ele traz, com os elementos que ele traz e com a própria história em si, que eu acho que é uma história muito bacana, que ao mesmo tempo que ela é contida em si, ela consegue ir para uns lugares muito interessantes. Por que eu digo contida em si? Porque eu acho que é muito bacana quando a gente tem histórias que elas não precisam ser megalomaníacas. Então, por exemplo, não é um vilão que vai, sei lá, detonar uma bomba atômica para destruir metade do planeta.
É um vilão, que ele tá ali, e a protagonista tá correndo um risco, sim, ali, mas ela tá vivendo no microverso dela, né? No universo que ela tá ali colocada. E eu acho que esse é o ponto principal. É você sentir a urgência da personagem sem ter a falsa ideia de que o mundo vai acabar a qualquer momento. Eu acho que alguns filmes acabam errando nesse lado, né? De criar o senso de urgência da personagem, do personagem. Então, eu acho que nesse filme, esse elemento do senso de urgência tá muito bem feito, tá muito bem organizado. Cara, acho que as cenas de ações são muito bem filmadas, tem alguns elementos de cena, de quadros, de montagem de cena que são muito bacanas, coisas que eu achei inovadoras em certo nível, né? Tipo, são coisas que você não espera necessariamente, sabe? Então são planos inteligentes, são cenas inteligentes, elementos exagerados que são bacanas, que são divertidos, que são legais de se ver. Então, eu acho que esses elementos estão muito bem aplicados nesse filme. A história, como você já viu até mesmo no trailer, né? Você vê essa protagonista, a nossa protagonista sendo levada para um hotel, ela vai trabalhar nesse hotel e ela descobre que a galera do hotel quer matar ela. Não tem nada mais básico do que isso, né? Tá no título, eles vão te matar. Então, é interessante a gente ver essa jogada, esse elemento, essa premissa, né, sendo explorada. E você, obviamente, vai ter muito mais elementos dessa história no filme em si, né, que não são revelados só no trailer. E isso é muito interessante. Como eu falei, não quero revelar muito, porque eu quero muito que você assista, que você se proponha a ver esse filme, que eu acho que vale muito a pena. Mais uma vez, falando, né, do que a gente consegue conferir ali no IMDb, como eu falei pra vocês, a nota não tá tão alta, mas a minha nota, particularmente pra mim, esse filme, se eu não me engano, eu dei 4,5 de 5, acho que foi isso. E de 0 a 10, pra mim com certeza é um 9, 9,5. Eu acho que é um filme que consegue executar tudo aquilo que ele se propõe. E eu acho que isso é um dos pontos interessantes, a gente analisar qual é a proposta do filme. De novo, ele é uma mistura de terrir com uma personalidade, com uma abordagem mais gore, mais exagerada, mais nojenta, certo? Eu sempre tento defender muito esse lado de entender o que é terror, o que é horror. O terror é aquilo que te deixa temeroso, com medo, assustado. O horror é aquilo que te espanta, que te enoja, que te deixa perturbado. Tanto que a gente fala do horror cósmico. O horror cósmico é aquela coisa que você mal consegue explicar, mal consegue entender, né? O pessoal defende muito as obras lá que tem o Cthulhu e tal. São aquela coisa do horror inimaginável, né? Então, o horror, pra mim, ele vai pra esse lado. E aqui a gente tem um pouquinho disso, que é justamente nesse elemento que eu falei, por exemplo, dos Jogos Mortais. Jogos Mortais fez muito sucesso porque, numa época em que a gente estava explodindo com esse lance do cinema mais gráfico, né? Ele trouxe essa proposta de, com perdão da palavra, cabeça explodindo, pé sendo cortado e muita coisa acontecendo ali em tela. Então, isso foi muito importante, né, para o movimento do cinema, principalmente de horror, indo para esse lado, que ele foi testando os limites da audiência, né? E a gente sabe que tinha um gênero específico para isso. Até hoje em dia a gente tem a volta do Hellraiser, né, que também sempre apostou nesse lado, né? Do visual, do gráfico. E esse filme, ele usa um pouco dessa estética, usa um pouco dessa ideia, dessa ideologia, e ele vai praticando, ele vai aplicando ali ao longo do filme para trazer uma identidade, para trazer um visual, para trazer até mesmo uma experiência pro espectador, e ela é executada de maneira muito positiva. Eu acho que presta as homenagens que precisa prestar e consegue propor que o filme funcione, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto, quando a gente tem alguns filmes que tem esses elementos ou elementos demais e o filme não funciona. Aqui tudo funciona. Dado esse apanhado geral, essa resenha rápida, né, de Eles Vão Te Matar, de novo, a atuação tá muito boa, todos os personagens estão muito bem, a gente não tem nenhum ator que esteja devendo aqui, então todos estão muito bem encaminhados, todos os personagens funcionam dentro da sua proposta, a história do filme ela se desenvolve e se desenrola e te deixa cativo ali, te deixa ansioso para ver o que vai acontecer. O filme passa voando, você não sente que ele se atrasa ou ele se alonga. Todos os elementos visuais funcionam e os que estão ali esteticamente de propósito, você consegue entender por que eles estão ali. Eles não estão jogados ou mal aplicados. Eles estão ali e você sabe qual foi a ideia por trás dele estar ali. Então acho que vale muito a pena. De novo, a ação desse filme tá muito divertida, tá muito boa, tá bem coreografada. É uma pena quando a gente vê alguns filmes que a ação não consegue representar o suficiente. Eu falei disso no Tin Man, que é Tin Soldier, que é o Soldado de Chumbo, que saiu na Prime Video. É um filme que, infelizmente, a ação dele não entrega, não consegue entregar. E aqui não, aqui a gente tem um filme que consegue entregar uma dose de ação com uma dose de suspense necessária e bem aplicada. Bom, dito tudo isso, vamos embora para os spoilers. Espero que você ainda esteja aqui, mas se você não viu o filme, veja o filme, sério. Então vamos lá. Eu não esperava, nunca, nem 1 milhão de anos, que eles iam pro lado do sobrenatural demoníaco. Eu não esperava isso. Eu te juro que eu falei isso no trailer. Quando eu vi o trailer, eu pensei, vai ser um filme de
pessoas tentando matar ela, algo que vai associar um pouco até ao racismo, ao preconceito. Parecia que era um filme de época, mas não é um filme de época. Mas ele presta homenagem a elementos de filme de época, né? Principalmente no que eu mencionei anteriormente, né? Do cinema de gênero, né? Principalmente. E eu acho que eu devia até ter falado isso antes. Eu vou tentar adicionar aqui, mas eu vou acrescentar depois também. Ele presta muita homenagem ao Blaxploitation, né? O que era o Blaxploitation? Era essa ideia da gente ter protagonistas negros numa época que Hollywood não queria nem atores negros nem seus filmes, normalmente, certo? Então, o Blaxploitation foi um movimento de filme, de produção independente, né? De artistas negros, com protagonistas negros, com personagens que eram, sim, às vezes caricatos, e tinham filmes de ação, filmes de suspense, e eles iam para um lugar mais interessante, sabe? Então, esse movimento foi muito importante para o protagonismo negro e ele, obviamente, se estendeu e hoje a gente vê esse filme aqui prestando a sua homenagem, né? A gente sabe que, por exemplo, Pantera Negra, que foi agora um sucesso dos anos 2000 e pouco, a gente sabe que ele quebrou barreiras por ser um filme com a produção e o elenco com praticamente 90% negro. Ou seja, esse tempo todinho, a indústria de cinema rolando anos e anos e anos, e demorou isso tudo para a gente ter uma produção e um elenco com essa presença negra no cinema blockbuster, né? No cinema de massas, por assim dizer. Então, esse filme ele presta a sua homenagem, e ele também vai prestar uma homenagem muito bacana, que fica bem explícito, ao cinema japonês de ação, né? Principalmente os filmes de samurai de época. Kurosawa, você já deve ter ouvido falar. Tanto que a personagem ela tem um chaveiro com um desenho de um samurai, e ela usa uma machete, um facão gigante lá, como se fosse uma espada, uma katana. E aí ela usa, então tem cenas que prestam bastante homenagem a isso, ao cinema japonês como um todo, né? Tem cenas em que rola o golpe da espada, e aí depois tem o after, né, do golpe, né? Que é aquela coisa de explodir o sangue e tal, aquela coisa toda. Então quem percebe que é uma homenagem tanto ao Blaxploitation quanto à personagem e a grafia do filme, né? Os elementos mais gráficos, visuais do filme, quanto ao esse filme japonês, esse filme do cinema asiático, Kurosawa e os seus samurais, e por aí vai, sabe? Então acho que esses dois elementos estão muito bem aplicados ali. A gente percebe a homenagem que foi feita. Eu achei que teria sido feito por um diretor mais experiente, mas não, é um cara até novo, por assim dizer, e está conseguindo apresentar muito conteúdo bacana nesse elemento, né, desse filme principalmente. Então acho que funciona muito bem. E todo o elemento do misticismo envolto e colocado dentro desse elemento do filme, eu acho que funcionou muito bem. Como eu falei antes, é um elemento... O filme ele consegue se conter em si, ele não precisa explodir de tipo, o mundo inteiro vai ser tomado por essa seita. Não precisa ir para esse lugar. É uma seita que está ali dentro daquele hotel, vai se alimentando daquele hotel, sem ter essa pretensão de se espalhar pelo mundo. A gente tem uma resolução e ainda tem uma brecha para mais histórias, sabe? Então eu acho que isso é muito interessante. Traz uma pegada muito bacana. O filme tem um finalzinho que algumas pessoas podem até achar meio clichê, né? De tipo, não, terminou tudo bem, não queria que terminasse tudo bem. Porque tem gente que não consegue ficar feliz com um final bom. Eles têm que ver a desgraceira. Mas eu acho que ele consegue trazer as surpresas e as relevâncias para esse final, que eu acho que é muito bacana. E, sério, eu acho que não posso falar mais nada além de que é um filme que consegue ser executado muito bem. Ele consegue ter tudo que ele se propõe de maneira muito boa. O único erro, ponto negativo que eu poderia falar é o lance do nome escrito, porque eu acho que é uma abertura tão grande, uma brecha, né, tão grande, que eu acho que se você se esforçar um pouquinho, você pensa em muitas soluções para o que está acontecendo, sabe? E aí você fica um pouco em dúvida sobre o elemento lá da pele, que ela recorta e reescreve. Então, fica um pouco aberto demais. Mas aí isso é um elemento tão de construção de história, tão de construção de roteiro, tão de construção de universo, que tudo bem, ele não precisa ser super explicado, super regrado, super bem feito, sabe? Porque é um universo, é uma proposta de elemento místico ou sobrenatural própria ali daquele universo, daquele filme, daquela obra. Então não tem como a gente pirar muito em cima. Além disso, a gente tem a presença do chatíssimo, né? O cara que apoia lá a J.K., o Draco Malfoy, né? O Tom Felton, acho que é. Que, né, ele não faz nem cheira, mas eu achei, né, sabe? Tem uma coisa bacana que é você ver que ele, obviamente, não vai apelar para sexualização exagerada e à toa, ele não vai abusar desses elementos, isso não tem isso. E a comédia dele funciona, eu acho que a comédia é boa, tem uma comédiazinha bem idiotona, mas que é legal, sabe?
E como eu falei, eu acho que se você tá procurando um filme que ele vai ser divertido, vai te deixar meio eletrizado e meio desconfortável em algumas cenas, você tem um bom filme aqui pra isso. E todo esse elemento do misticismo sobrenatural, eu acho que tá muito bem feito, muito bem aplicado e vale muito a pena. Esse foi o Resenha Rápida do Eles Vão Te Matar, um filme muito bom, acho que vale a pena. Mais uma vez, minha nota é 4,5 de 5 e vale muito a pena você assistir e comentar aqui pra gente discutir mais sobre esse filme, tá bom? Então é isso, se você tem alguma sugestão de filme, alguma sugestão de tema de vídeo, deixa aqui que eu também trago. Então lembra de curtir, se inscrever e compartilhar. Deixe seu comentário, por favor, tá bom? Tchau! 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。